noite. No programa desta sexta-feira, a gente entrevista Judson Gurgel, professor da UFERSA e coautor do livro Diversidade que Transforma, Lideranças Públicas com a Cara do Brasil, produzido a partir de experiência da turma Lidera Gov 5.0. E ainda, mais de 4.000 policiais irão trabalhar por dia durante este período de carnaval. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você atento ao que a gente transmite aqui por todo o estado, de norte a sul, de leste a oeste. É sempre muito bom ter você aí do outro lado acompanhando a gente. Você em Natal, região metropolitana, em Açu, em todo o Vale, na região do Alto Oeste. Muito obrigado pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre esse projeto muito importante do Lidera Gov, que lançou um livro, né, que reúne aí especialistas em diversas áreas. Você vai entender um pouco mais, inclusive sobre o Brasil 2050, né, que é um projeto muito importante que visualiza mais adiante sobre essa perspectiva de desenvolvimento do nosso país. O professor Judson Gurgel já esteve aqui no nosso programa e vai falar um pouco mais sobre o Lidera Gov e este livro, né, que foi lançado, tem uma versão digital que você também vai poder acessar. Você de casa participa, manda sua mensagem pelo nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 988028941. Aguardo a sua participação, tá bom? Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, tem informação. Mais de 4.000 policiais vão trabalhar por dia durante este período de carnaval. É a informação do governo do estado. O objetivo é garantir a segurança de quem pretende curtir a folia. O carnaval é sinônimo de intensa movimentação, aglomerações, tudo para curtir a folia. Para que esse período seja marcado pela alegria e a segurança esteja garantida, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte empregará um efetivo de 4.000 agentes por dia nos principais pontos festivos do estado. Começando hoje até quarta-feira, 4.000 policiais por dia, mais de 4.000. Tem uma projeção em alguns dias que aumenta um pouquinho. Esses policiais, eles são da parte administrativa e outros que foram escalados exclusivamente para a Operação Carnaval. Todos são extras, eles estão viajando, empregados especificamente na Operação Carnaval. Por isso que dá mais de 4.000 policiais por dia. O comandante-geral da Polícia Militar ressalta que a corporação estará presente em Natal, região metropolitana e interior do estado neste carnaval e em todos os pontos onde a presença da PM tenha sido solicitada. Então, nós, desde o ano passado, que estamos conversando com os gestores municipais e com os organizadores desses eventos. Então, não existe só estes pontos específicos que alguém tenha repassado especificamente um ou outro, mas todos os locais. Existem os polos que são de maior concentração de pessoas. Aí podemos citar no interior do estado, Apodi, Areia Branca, Grossos. Natal tem os polos já conhecidos aqui na Ridinha, hoje o que era na Praça do Gringo, chama dos Gringos, né, ou do Gringos. Hoje vai ser na Engorda de Ponta Negra. Então, todos esses locais, a partir de hoje, concentração total de policiais para que as pessoas aproveitem o máximo possível. O investimento em diárias operacionais destinado à Polícia Militar será de aproximadamente R$7 milhões durante o Carnaval. Hoje, todos os policiais militares já estão com as suas diárias na conta, com o seu auxílio alimentação. Então, eles já viajaram todos com todo esse apoio administrativo e financeiro. Nos locais desses grandes polos, que já são tradicionais, existe um apoio das prefeituras e da organização dos eventos, com a parte de alimentação e apoio, muitos locais de apoio de pousada para o nosso efetivo. A gente percebe que existe um cuidado, né, nesta época do ano para que se tenha segurança. Até porque sem segurança não tem um carnaval tranquilo. Onde existe a presença da Polícia Militar, onde existe a estrutura de segurança,
com a Polícia Civil, até mesmo com o Corpo de Bombeiros e o ITEP, se tem, de fato, uma festa que dá ali não apenas a tranquilidade, mas a sensação de tranquilidade, que é muito importante também. Então, aí, como mencionou o coronel, aqui na região nós temos muitos bons carnavais e eles só são bons por causa da alegria do povo e porque tem polícia na rua por causa da segurança, né? Então, hoje tem transmissão aqui na TCM, né? É o que hoje, hein, Ranilson? É o que hoje? Xande Avião e Zé Vaqueiro se apresentando lá em Apudi. Xande Avião, que é apudiense, né? Repercutiu bastante, né, na apresentação do ano passado, volta agora em 2026. Tem Zé Vaqueiro, então, a partir das 23 horas, é isso? A partir das 11 horas da noite, nós teremos transmissão ao vivo, direto de Apudi, claro, com toda aí a equipe aqui da TCM, toda a qualidade que você já é acostumado. Então, o final de semana vai ser muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre carnaval aqui na TCM. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o professor Judson Gugel, que lançou, né, junto com outros autores, idealizadores, o livro Diversidade que Transforma, Lideranças Públicas com a Cara do Brasil, que foi publicado aí pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação, do Ministério da Igualdade Racial também. Mas antes de a gente falar sobre este livro, esse projeto faz parte do Lideragov. Judson, o que é o Lideragov, né? Quem compôs esse grupo para esta pesquisa, para que esse livro realmente se tornasse realidade, um marco no nosso país? Boa noite. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, telespectadores. Agradeço mais uma vez o convite. O Lideragov é um projeto de formação de grandes lideranças, conduzido pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, desde 2020. E ele tem como objetivo a formação de altos executivos para o serviço público por meio de liderança, gestão e inovação. E como que vocês foram escolhidos, né? Porque 50, né, destes professores, destas lideranças participaram. Como foi esse processo de escolha? Teve edital? Como foi que vocês participaram do Lideragov? Isso, é um edital que periodicamente a ENAP publica. Dessa vez foi a 5ª edição, né? Já foram 5 turmas, na média de 50 alunos cada turma. E no ano passado a ENAP lançou mais um edital, foram 1.200 inscritos e foram 50 pessoas selecionadas, todos servidores e servidoras públicas federais, né? Das mais diversas regiões do país e dos mais diversos órgãos. O Lideragov, até hoje, aproximadamente 250 pessoas concluíram, né, a formação de alta liderança, que fazem parte de 89 instituições federais diferentes. Aqui do Rio Grande do Norte, quem que participou? Até hoje, só eu. Só o professor Judson que esteve lá. E qual é a sua missão depois de participar lá, de reunir com o pessoal todo, de ter esse conhecimento, retornar aqui para o RN? Uma das missões é justamente, assim que a gente conclui o programa, nós nos tornamos membros da rede Lideragov. É uma rede nacional formada pelos egressos do programa, que tem servidores de todos os órgãos, né, federais. E essa rede ela busca formar grupos de trabalho que visem formular políticas públicas e gerar projetos que beneficiem a gestão pública do nosso país. Existe um processo de escuta, de pesquisa, para poder, de fato, haver esse pensamento colocado na prática? Existe, né? Tanto durante o processo de formação, nós passamos por capacitações e por atividades que visam a formação de uma liderança que enxergue um país melhor, como também a rede ela se fortalece pela atividade dos seus membros. Nós temos gente que trabalha em ministérios, na presidência da República, em universidades. Então, na hora que nós temos alguma missão para ser cumprida ou algum trabalho para ser desenvolvido, nós temos uma certa habilidade em formar uma equipe multidisciplinar e com esse conhecimento diverso, a gente consegue desenvolver essas atividades com mais eficiência. E como é que vem esse livro? Como foi essa junção de ideias, enfim, dessas pesquisas sobre esse livro de diversidade?
Bem, o livro Diversidade que Transforma, ele tem a cara dessa turma. Uma das políticas que vem sendo desenvolvidas pela ENAP é justamente a formação de lideranças que estejam preparadas para lidar com um público diverso. Então, no edital de formação dessa turma, eles tiveram um edital voltado para políticas afirmativas. Então, nós tivemos aí metade das vagas reservadas para ambos os gêneros, masculino e feminino. Nós tivemos 33% da turma formada de pessoas com deficiência, das mais diversas também. E nós tivemos uma diversidade regional também. Então, uma das principais características dessa turma foi diversidade. O livro ele foi pensado para que essa turma deixasse um legado para a gestão pública, para que os gestores e gestoras públicas coloquem a diversidade nas mesas de planejamento. Toda e qualquer política pública, ela deve, por obrigação, atender os interesses da população em geral. E muitas vezes pessoas que são invisibilizadas, como PCDs, ou como pessoas que têm gênero que não é muito aceito pela sociedade, ainda mais conservadora, ou pessoas que enfrentam qualquer dificuldade, elas precisam de um serviço público que permita, que saiba primeiro que as pessoas não partem do mesmo ponto de partida e que o serviço público ele deve atuar no sentido de que a vida das pessoas precisa melhorar por meio de políticas de afirmação e políticas que consigam tornar o nosso país mais justo, mais inclusivo. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa de hoje com o professor Judson, vamos de informação, porque a Prefeitura de Mossoró realizou uma ação educativa voltada à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis neste carnaval. Acompanhe. Neste período em que muitas pessoas estão se organizando para brincar o carnaval, pensando num momento de descontração, pensando em curtir os blocos em diversas cidades, a Prefeitura de Mossoró, através do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, fez uma blitz educativa na Praça Rodolfo Fernandes, mais conhecida como Praça do Pax, no centro da cidade, para orientar a população sobre a importância de usar preservativos e, assim, se proteger contra várias doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, com a distribuição de kits, nesses kits camisinhas e lubrificantes. As infecções sexualmente transmissíveis, que antes a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente entende que elas, algumas infecções elas têm curas e outras não, né? Elas são transmitidas apenas através da relação sexual desprotegida. Qualquer tipo de relação sexual desprotegidas. A gente tem as mais comuns, que é a gonorreia, né? Tem a sífilis, temos o HIV, tem a herpes. Então, são várias as infecções sexualmente transmissíveis. A psicóloga do CTA, Maria Tereza Holanda, disse que após o teste rápido, caso a pessoa tenha um diagnóstico positivo, o paciente receberá o acolhimento psicológico durante todo o tratamento. O nível de adesão no acompanhamento psicológico é muito pequeno, porque Mossoró é uma cidade que ainda todos se conhecem. E aí o preconceito ainda é muito grande. E a gente precisa desconstruir isso, porque qualquer sujeito, qualquer pessoa pode e deve fazer um acompanhamento psicológico. E quando isso acontece, deles aderirem, o resultado é satisfatório, enorme. Então hoje, quando eles é descoberto, eles vão para o SAI, e o SAI é esse lugar que eles vão tomar medicação, eles vão ser acompanhados pelo médico, pela enfermeira, o serviço social, o psicólogo, e o resultado é muito bom, porque eles têm uma vida normal, casam, podem ter filhos, voltam ou continuam no mercado de trabalho, e é uma coisa importante de ser dita, não existe essa possibilidade, porque eu tenho HIV, eu vou ser demitido no trabalho. Se isso acontecer, vocês podem recorrer à justiça. A Prefeitura de Mossoró realiza uma blitz
blitz educativa nesta sexta-feira de carnaval para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Ela distribui preservativos para a população aqui no centro da cidade. Tranquilo, tem que fazer, né? Não podemos deixar de fazer a prevenção, né? Importante para tanto para nosso bem pessoal e para a sociedade também. Estamos todos os dias nas nossas unidades básicas com o preservativo à disposição da população. Mas nesse momento onde a população se distrai e vai para outros lugares para participar da folia, é importante que a camisinha esteja acessível em mais espaços para que as pessoas estejam passando e já levem o seu kit. A gente tem aqui lubrificantes, preservativo texturizado, feminino, masculino, de toda a escolha, para que a população se cuide durante esse período. Se vai namorar, se previna, se cuide da sua saúde. Ouviu o recado? Ouviu aí o recado? Pois é. Texturizado também. Pois é, então é um assunto que você precisa cair o tabu, né? Não pode mais ter tabu com relação a isso, né? Vai sair, vai curtir o carnaval, passa numa UBS, vai lá, porque tem realmente aí tudo à sua disposição, né? E claro, quando a gente fala sobre isto, a gente está falando sobre saúde, sobre qualidade de vida. Está falando que você pode curtir, mas você tem que curtir com responsabilidade. É igual como existe a orientação, por exemplo, da Polícia Rodoviária, que é de quando você beber, não dirigir. Então, se você for namorar, namore protegido, né? Para evitar doenças, para evitar qualquer outra dor de cabeça, tá bom? Beleza? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Judson Gurgel. Judson, eu estava vendo aqui que o livro, ele tem alguns coautores, né? E tem aqui essa organização Diversidade que Transforma, Lideranças para um Serviço Público Mais Inclusivo, Justo e Eficiente, organizado por Emanuela Faria de Santana, Judson da Cruz Gurgel, Juliana Coutinho Oliveira, Natália Ilka Moraes Nascimento, publicado pela ENAP em 2026. Quem é essa turma? Quem são estes que trabalharam, né, para essa quinta edição do programa Lideragov? É importante dizer também que o livro ele tem distribuição gratuita, né? Ele já está disponível no repositório da ENAP, a versão digital, e a versão impressa ainda vai ser publicada. A equipe que coordenou, né, o Lideragov, né, a Natália, coordenadora do programa, né, ela é coordenadora da ENAP, e a Emanuele também, né? A Juliana Coutinho e eu somos alunos do programa. Né? Eu tive a ideia do livro, né, e propus a Natália, e ela sugeriu também convidar a Juliana, que já tem experiência como escritora, e aí nós fizemos a coordenação, né, do livro, né? Mas essa construção, ela foi uma construção coletiva e praticamente toda a turma participou, né, como autores e coautores dos capítulos do livro. Por que esse livro ele é entendido também, né, sobre diversidade como um ativo estratégico do Estado? Por que é importante pensar sobre isso? Isso, a diversidade ela tem que estar presente no planejamento do poder público. Nós temos que proporcionar às pessoas a igualdade, né? Nós temos que combater capacitismo, racismo, transfobia, homofobia, e fazer com que isso se transforme em uma política de Estado que permita que as pessoas tenham direitos preservados. Muitas pessoas, elas são invisibilizadas e elas são preteridas, porque não é apenas um discurso. Pessoas perdem a oportunidade de emprego, pessoas perdem a oportunidade de passar em concurso, pessoas perdem a oportunidade de ter acesso a serviços básicos por preconceito, seja pela cor da pele, seja pela origem, seja pela religião. Enfim, um dos capítulos que eu fui coautor, a gente defende que existam políticas públicas mais inclusivas para pessoas que exercem a parentalidade. Quantas e quantas mães não já deixaram de estudar para um concurso ou de prestar uma entrevista para uma vaga de emprego porque não tiveram a oportunidade, porque tem que cuidar dos filhos? Será que elas não têm direito, né, de tentar uma vida profissional também? Né? Muitos dos colegas, o livro ele é dividido em 3 partes, né? A primeira das partes ela fala justamente sobre o lugar de vivência,
porque mais importante do que o lugar de fala é o lugar de quem sente na pele. Então, muitos daqueles que são servidores e servidoras públicas contam as histórias que elas já vivenciaram, né, por preconceitos que sofreram, inclusive no local de trabalho, no setor público, né? Realidades que eles chegaram e não tinham, por exemplo, acessibilidade. As pessoas não têm a dimensão, por exemplo, que qualquer um pode se transformar em PCD da noite para o dia. PCD não apenas nasce PCD, um acidente pode, uma condição de saúde pode fazer com que a pessoa se transforme em PCD. E é importante que gestores e gestoras públicas tenham a noção da importância que é você dar muito mais, um dos capítulos até fala sobre isso, muito mais do que rampas e sinalizações, é dar dignidade às pessoas. Judson, nós estamos num ano eleitoral, um ano que está só começando. Este livro vem também para dizer assim: atenção candidatos, atenção políticos, existe aqui uma vasta orientação para que vocês direcionem também leis, propostas para as próximas escolhas. É por aí também? Sim, né? A terceira parte do livro é justamente uma parte que fala sobre planejamento público, para a criação de políticas públicas, para a criação de ações públicas voltadas para o exercício da cidadania, né? Para que os órgãos públicos, ao fazerem o seu planejamento, incluam a diversidade nesse planejamento. Então, o livro ele foi pensado realmente para deixar um legado. Ele começa falando, a primeira parte fala sobre depoimentos pessoais, a segunda parte fala sobre pessoas que convivem com a diversidade e a terceira parte fala justamente sobre o legado que a turma pretende deixar, porque é uma das características da nossa formação enquanto Lidera Govers, é justamente criar essas lideranças que vão conduzir novas políticas públicas para um país mais moderno e mais inclusivo. Judson, ao longo da pesquisa de vocês notaram um avanço, momentos de recuo? Como é que está hoje no Brasil? Quais são os números, não só de pessoas, mas também de avanços com relação a essas possibilidades para, enfim, que exista a inserção, né, da diversidade no público e no privado também? O Brasil teve avanços importantes em políticas afirmativas, mas ainda há muito a ser explorado. Ainda existe por parte da sociedade a resistência em relação a essas políticas afirmativas, mas existe também muitos espectros que ainda não são abordados pelas políticas afirmativas. Esse é um processo de evolução que é natural e que nunca vai acabar. Sempre vai existir a necessidade de ir se aperfeiçoando e ampliando o espectro de políticas públicas que tornem o serviço público mais acessível. Bem, vamos trazer uma reportagem antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista com o professor Judson, porque o Parque Municipal, a gente estava falando aqui sobre carnaval, né, sobre festa, sobre diversão, mas o Parque Municipal Maurício de Oliveira, aqui em Mossoró, estará aberto à população neste período de carnaval. Quem tem os detalhes é o repórter Diego Caminha. O Parque Municipal é opção para quem não vai curtir a folia do carnaval e pretende se exercitar, ter atividade ao ar livre. E eu estou aqui com a diretora aqui do Parque Municipal, a Regilene Freitas, que vai conversar com a gente. Regilene, já agradeço pela participação. O parque é realmente essa opção, né, para quem não vai curtir a folia do carnaval e pretende ter um momento de lazer, de tranquilidade. Sim, o Parque Municipal ele é uma ótima opção para as pessoas que não querem ir para a folia, né, cair em toda essa parte movimentada que oferece todo o carnaval, e acaba que sendo o local perfeito para essas pessoas. Aqui essas pessoas vão vir, vão desfrutar do meio ambiente, de toda a biodiversidade que o parque oferece. E é o que muitas pessoas têm feito no período de carnaval? Sim, durante esse período de carnaval o parque está sempre cheio dessas pessoas que adoram o contato com a natureza. Regilene, e o horário de funcionamento, ele permanece o mesmo? Sim, o parque estará aberto no horário normal, sendo aberto a partir das 5 horas da manhã até as 18 horas. Não fechamos para almoço e iremos estar aberto também na segunda-feira. Então pode vir a família toda, criançada, para poder se divertir aqui no parque. Sim, estaremos aqui abertos, esperando todos vocês que querem vir ter esse momento aqui
em contato com a natureza, em contato com toda a biodiversidade que o parque oferece, com essa tranquilidade, com essa segurança, todos aqui em prol de um carnaval mais tranquilo e, com certeza, mais sustentável. Regilene, então faz o convite aí para quem está nos assistindo, para que venha ao Parque Municipal nesse período de carnaval. Quero convidar todos aqueles que querem sair um pouco da folia, da movimentação e vir aqui, curtir esse momento aqui, essa tranquilidade aqui, ouvir os pássaros, apreciar a natureza e ver aqui de perto, aqui, vivenciar toda essa biodiversidade que o Parque Municipal oferece. Obrigado, Regilene, pela participação. Tá aí, o Parque Municipal, uma opção para quem quer esse momento de maior tranquilidade nesse período de folia do Carnaval. Diego Caminha para o jornalismo TCM. Esse é o Carnaval realmente para quem quer o sossego, viu? Levar os meninos para brincar lá no parque, pisar ali na areia, ficar se balançando ali nos brinquedos. Pois é, o Carnaval da Tranquilidade é no Parque Municipal, né? Em outros espaços também. Mas lá o Parque Municipal vai estar aberto e à sua disposição. Mas quem quer festa, olha só, quem quer festa tem Carnaval em Governador de Cerrosado e em Apodi, que serão festas transmitidas aqui pela TCM. Tem também Carnaval em Grossos e Upanema, também com cobertura especial. Hoje, sexta-feira, a partir das 11 horas da noite, tem Carnaval direto de Apodi. Hoje tem Xande Avião e José Vaqueiro? Zé Vaqueiro. Hein? Anderson Neif. Vai ter um Anderson Neif lá também, tá bom? Então, a partir das 11 horas da noite, tem festa direto de Apodi. Muito som para você. No sábado, amanhã, a partir das 8 horas da noite, viu? Já cedinho, 8 horas da noite, tem festa com transmissão aqui da TCM. No domingo também, a partir das 9 horas da noite. Na segunda-feira, 9 horas da noite. E na terça também, a partir das 9 horas da noite. Segunda e terça tem cenário político, viu? Então, depois do cenário político, tem início as transmissões do Carnaval. Só que os programas de segunda e da terça são reprises, né? Programas que já foram ao ar aqui na TCM que você vai rever. Então, você fica ali assistindo a gente, depois você vai para a festa, depois você vai para a folia. Ou então fica em casa e assiste aqui a TCM. Bem, enfim, você vai poder acompanhar, curtir, e eu vou ficar realmente no bloco de casa. Eu não pulo mais bloco no Cutucuteu, viu, Judson? Não vou mais para o Cutucuteu, já foi o tempo, né? Nem da Turma do Óleo, né? Tem a Turma do Óleo lá em Caraúbas também, né? Eu nunca fui da Turma do Óleo, não, porque ela é uma turma realmente mais estruturada. Folietes também, é verdade. Eu sou mais agora do bloco do quarto para a sala. Esse é bom. Unidos do ar-condicionado também é bom, né? Só série Netflix. Pronto, né? Tô em casa, tô em paz. Né? Lá em Caraúba tinha um Carnapaz? Pronto, tô em casa, tô em paz. Pronto. Então, você que vai curtir o Carnaval em casa vai ser também deste bloco, né? O bloco da tranquilidade, né? O bloco aí do descanso. Para você que vai curtir, curta com sabedoria, curta com responsabilidade. Aproveite muito, porque às vezes as pessoas, né, curtem o Carnaval, é como se fosse o fim da vida. Não faça o Carnaval o fim da sua vida. Faça um momento de você aproveitar, de você curtir, de você realmente desopilar, né? Mas cuidado, pessoal, é isso que a gente fala sempre, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa entrevista com o Judson Gugel. Judson, uma questão importante, né? Estas políticas afirmativas, elas, essas que são colocadas no livro, que são analisadas por vocês, são políticas estruturantes ou são políticas temporárias? Como é que vocês analisam isto dentro dessa perspectiva que foi trabalhada? Elas precisam ser estruturantes porque elas precisam ser permanentes, né? Algumas delas requerem mudanças realmente estruturais na estrutura de órgãos públicos, por questões de acessibilidade, algumas por questões comportamentais, né? A forma como o usuário e a usuária do serviço público tem que ser pensados e a forma como a dignidade tem que ser entregue para todas as pessoas. O país, ele sempre foi muito desigual, né? E muito se falou sobre meritocracia, sobre tudo isso.
Analisando e estudando mais a fundo esta temática, Judson, como é que você observa ainda a resistência sobre isso, sobre falar sobre este assunto, falar sobre esta temática? É muito importante o letramento sobre esses assuntos. É importante que as pessoas estudem, procurem ler, procurem conhecer mais, porque quando a gente vê comportamentos reacionários ou comportamentos de resistência a mudanças que são necessárias para uma sociedade mais justa, geralmente eles vêm acompanhados da falta de conhecimento, da falta de estudo. Uhum. Isso deve partir já da educação básica, daquela educação... Sim. Escolar? Sim. É importante que nós tenhamos crianças, né, que já nasçam sabendo o que é justo na sociedade, né, direitos civis, deveres civis que nós temos e como nós tornarmos a sociedade mais justa. Nós temos que entender que ninguém parte do mesmo ponto de partida. O caminho que as pessoas traçam é diferente. Muitas pessoas já partem lá na frente. Então, assim, se fala em meritocracia, geralmente quando a gente vê pessoas defendendo meritocracia, são pessoas que já partiram na frente ou já estão lá na frente há muito tempo e acham que todas as outras têm a mesma facilidade que se teve de chegar lá no topo da economia. Um abraço aqui para o Janilson, lá no bairro Belo Horizonte. Valeu, Maiado. Quem manda aqui também mensagem para a gente é o Franciedo, né? O Franciedo Barros acompanhando aqui a gente. Um abraço para você, meu amigo. Quem também está aqui mandando mensagem, parabéns ao nosso conterrâneo. Quem aqui registra a audiência é o Nonato Gomes e Edilene Moraes, pessoal lá do Van Rosado. Muito obrigado pela participação. E foto da televisão e tudo mais, viu? A tia Jusileide aqui realmente está assistindo, está acompanhando aqui a gente. Um abraço para a tia Jusileide, tio Nilson, que são os pais aqui do Judson, estão atentos ao nosso programa. Quem está aqui também é o Niel do Sumaré. Valeu, Niel, sempre aqui conosco. Boa noite. O Edivaldo Souza, do condomínio Veronique. Valeu, Edivaldo, obrigado pela audiência. Muito boa a entrevista, diz aqui o Edivaldo, que deve ser vizinho parede e meia, com o professor Judson. Um abraço para o Rocha Neto, que também é lá do Veronique, o pessoal do Veronique também com audiência estourada, né? O meu amigo Erison Natécio, por lá também acompanhando aqui a gente. Bem, Judson, você me falava, quando estava aqui conversando comigo, que esse conteúdo ele faz parte do Brasil 2050. O que é isso? Na verdade, o livro não, mas nós fizemos dentro do Lideragov atividades e projetos para o Brasil 2050, que é uma política nacional criada pelo governo federal que estabelece metas para que o Brasil, até 2050, as coloque em prática e se torne um Brasil mais inclusivo, mais moderno. Essas metas, elas envolvem educação, segurança pública, ciência e tecnologia, e na etapa final do Lideragov, nós nos dividimos em equipes multidisciplinares para elaborarmos projetos voltados para a aplicação de diretrizes do Brasil 2050. Uhum. E esse Brasil 2050 está sendo montado, digamos assim? Ele foi apresentado agora na COP30, né? E o objetivo é que ele se transforme não em uma política de governo, mas em uma política de país, uma política de nação, porque ela extrapola o prazo de qualquer governo, né? Ela visa que nos próximos 25 anos haja um esforço de todos os entes da federação para que o Brasil atinja metas, né, de combate à desigualdade, de melhorias nos indicadores de saúde, de educação, de segurança, de inovação, de tecnologia, de competitividade, de indústria. Então, assim, é uma visão de futuro para que o país ele possa se desenvolver até lá. É possível disso acontecer, Judson? É possível desde que se haja interesse público e que se haja esforços nesse sentido, né? Por exemplo, a minha equipe, nós trabalhamos num projeto para a interiorização de aceleradoras de startups. Nós fizemos pesquisas e vimos que já existe um marco legal das startups. Nós já temos mais de 600 municípios no país que têm legislação que favorece as startups, mas as startups elas só se desenvolvem principalmente sul-sudeste e quando no nordeste, principalmente nas capitais. E nós temos estruturas aí à disposição, principalmente nos IEFs e nas universidades federais, que podem ser aproveitadas para se criar políticas de aceleração de startups
Com isso, o governo tem um retorno social gigantesco, um valor público imenso, porque ele proporciona mobilidade social às pessoas, maior movimentação na economia, geração de emprego e industrialização para o país. Isso é uma boa temática, então, para 2026. Com certeza. Um abraço aqui para o Ricardo, ele pede para mandar alô para as filhas Lohane e Luísa. Um abraço para vocês, tá bom? Obrigado pela audiência. Ricardo sempre aqui conosco, Ricardo Churrasqueiro. Quem também aqui manda mensagem é a Jandira Cruz. Marina Dias envia um abraço para Judson, o pai de Júlia Gurgel. Tá certo, muito bem. Tá todo o povo lá de nós assistindo, viu, o Judson? Judson, eu fiz uma reportagem com a sua sugestão, a sua permissão, falando justamente sobre você ser de Caraúbas, né? Sua família ser de Caraúbas. Caraúbense chega num lugar de destaque e importante. Isso graças à educação, né, Judson? Sem dúvida. E aí, qual é a mensagem que fica, né, de alguém que, através da educação, né, lá de Caraúbas, com seus pais, seus irmãos, enfim, conseguiu ultrapassar essas barreiras? Isso meio que junta com tudo isso que a gente tem falado aqui, né, sobre futuro também, sobre dignidade, diversidade, né, Judson? Que mensagem que fica? A educação é o melhor caminho. Estudem, eu digo sempre aos meus alunos, vocês têm que primeiro estudar, segundo estudar, terceiro estudar, quando estiver cansado de estudar, estude mais um pouco, em quinto lugar, não esquecer de estudar. Então, assim, a educação muda a vida das pessoas, a educação abre portas, a educação lhe apresenta os melhores caminhos, a educação, ela é o caminho para que o país ele possa se desenvolver e realmente se tornar uma nação que seja mais igualitária, mais competitiva e que nós tenhamos um país que possa permitir que todas as pessoas tenham acesso a essa educação que a gente tanto necessita. Quando a gente fala sobre isto, Judson, e você foi lá para Brasília, o Lideragov está preocupada com isso? Está preocupada com a educação? Está preocupada com o assunto que toca as pessoas nas ruas, o dia a dia, a pessoa comum? Sim, o Lideragov é uma iniciativa de educação, né? A ENAP, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública, ela é um órgão voltado para a educação, principalmente para a formação pública, né? As pessoas que nos assistem podem acessar o site da ENAP, existem centenas de cursos gratuitos na ENAP que podem ser feitos online, desde cursos rápidos de 15 horas até MBAs, pós-graduações e mestrados podem ser feitos pela ENAP. E ela é uma ferramenta educacional extremamente importante para o desenvolvimento da gestão pública do nosso país. Judson, para baixar o livro, para ter acesso ao livro, né? Esse livro Diversidade que Transforma, como é que faz? Ele está no repositório da ENAP. O caminho mais curto, joga no Google ou em qualquer buscador, Diversidade que Transforma ENAP, que já manda direto para o link onde você pode baixar e ler na sua casa. Vai estudar, né? Vai estudar. Muito bem. Um abraço aqui, eu sabia que vocês estavam assistindo, viu? A Laura Lima, a Laurinha, junto com o Giovanni. Obrigado, pessoal aí da Mossoró Frutas. Bem, professor Judson Gurgel, da UFERSA, muito obrigado por ter vindo conversar conosco nesta sexta-feira. Um ótimo carnaval para você. Até a próxima. Obrigado, Vanúvio. Obrigado às pessoas que nos assistem e até a próxima. Seja sempre bem-vindo, Judson. A você de casa, a gente agradece a audiência. Tenham todos um ótimo final de semana. Se for curtir, curta com responsabilidade. Se for ficar em casa, descanse, aproveite a família. Até quarta-feira, hein? Ao vivo. Um abraço.